A paz de Deus de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 18. Os assuntos do vídeo de hoje serão Moisés, o grande profeta, né? Neste capítulo 18, ele faz a profecia mais importante que ele já fez, né? E ela se cumpriu. E todo cristão tem que dar glória a Deus por causa dessa profecia que se cumpriu, amém? E também vamos estudar a importância da obra missionária e de como é importante receber com hospitalidade as pessoas que vêm trazer a palavra de Deus nas portas da sua casa, ou na igreja, ou na sua cidade, tá bom? Se é um estrangeiro que veio anunciar o evangelho, é muito importante a hospitalidade, amém? Quem é cristão é hospitaleiro, tá certo? Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Então os levitas e os sacerdotes, eles não tinham terras, né? Eles não tinham herança ali na terra de Canaã que eles iam conquistar, né? Então, como eles não tinham terra para produzir alimentos nem para criar gado, eles viviam dos alimentos que eram sacrificados na casa do Senhor, né? Dos alimentos que eram oferecidos à casa do Senhor. Então, a porção deles era essa, a herança deles era essa. Era comer daquilo que era sacrificado na casa do Senhor e todas as ofertas de manjares que ali estavam, né? Verso 2: Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é sua herança, como lhe tem dito. Verso 2 aqui é muito lindo, né? Então, o Senhor é a herança dos levitas, é o Senhor que sustenta os levitas, da mesma forma que Jesus Cristo sustenta a sua igreja, né? Então, é muito lindo isso. O justo viverá pela fé. Santa Deus, a gente não tem herança aqui na terra, aqui a gente está de passagem, né? Então, toda a nossa confiança tem que estar em Jesus Cristo. Ele vai te sustentar, amém? Então, não esteja ansioso pelo que há de vir no dia de amanhã, né? Do que vestir, do que comer, porque o Senhor é o Jesus Cristo, é o que te sustenta. Ele é a tua herança, amém? Então descansa nele, confia nele, que tudo vai dar certo, amém? Verso 3: Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, ou seja, de boi e de gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dá-lhe as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tribos para que assista a servir no nome do Senhor, eles e os seus filhos todos os dias. Então, todos os dias a missão do levita e do sacerdote era servir na casa do Senhor, era estar disposto a servir a Deus e ao seu próximo, ensinando eles os mandamentos, né? Então aqui a gente vai estudar, fazer uma comparação entre os levitas e a igreja, né? Porque da mesma forma que os levitas não tinham herança aqui na terra, que a herança deles era o Senhor, a igreja também não tem herança aqui na terra, nós estamos de passagem, né? E a nossa herança está no Senhor Jesus Cristo, na esperança da vida eterna que Ele nos oferece, se a gente for firmes e fiéis até o fim de nossas vidas, né? Então creiam em Jesus Cristo e vocês vão receber a sua herança, amém? Verso 6: E quando vier um levita de alguma das tuas portas de toda Israel, onde habitar, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e servir no nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerão, além das vendas do seu patrimônio. Então, quando eles se estabelecessem lá em Canaã, quando eles construíssem o tabernáculo, né? Então, em todas as cidades de Israel, os sacerdotes eles deveriam ir até o templo, então eles tinham que fazer uma viagem até lá, né? E nessa peregrinação até o templo, eles tinham que ser sustentados, ser bem recebidos nas casas dos seus irmãos, né? Então, todas as outras tribos tinham que receber bem os levitas e ajudar eles a chegar na sua viagem até o templo, né? Para servir ao Senhor, ao lugar, né? Que o Senhor escolheu. Então, lá em Jerusalém foi o lugar que o Senhor escolheu para fazer o seu templo. Então, todo sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha lá, e vários sacerdotes peregrinavam até o templo para servir ao Senhor, né? Eles faziam ali um rodízio, né? Vários sacerdotes, eles todos se reuniam lá, mas apenas alguns poderiam servir. Não dava para todos servirem à casa do Senhor, né? Mas todos tinham que peregrinar até o templo. E era necessário ser bem recebidos. E a gente vai ver aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer a mesma coisa com a igreja, né? Ele vai mandar os 12 discípulos e depois vai mandar os 70 irem de dois em dois para anunciar o evangelho, né? E nessa missão missionária deles, né? Era para ser bem recebidos.
e quem acolhesse bem os apóstolos seria abençoado. E agora aqueles que não aceitassem os apóstolos nas suas casas, ouvir a palavra de Deus, eles seriam condenados. Da mesma forma, os levitas, quando eles eram bem recebidos na casa das pessoas, aquela casa era abençoada por Deus. Mas se rejeitassem os levitas, aquelas famílias seriam condenadas, né? Vamos fazer a comparação aqui. Ó. Isso está em Lucas, capítulo 10, do verso 3 até o 11. Então estudem na casa de vocês. Lucas, capítulo 10, do verso 3 até o 11. E comparem com o Deuteronômio 18 aqui, amém? E vocês vão ver que é muito semelhante, tá bom? Vou fazer a leitura do verso 8 até o 11, mas vocês estudem na casa de vocês do 3 até o 11, tá bom? Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante de vós. Né? Então, era para ser bem recebido os 70 discípulos que o Senhor Jesus Cristo enviou, né? Para anunciar o Evangelho. Então, eles podiam entrar naquela casa, eles falavam a paz do Senhor, e se aquela casa tivesse paz, a paz permanecia lá, né? Então, se você receber os servos de Deus na tua casa, e quando eles falarem a paz do Senhor, a paz de Deus, se vocês receberem eles com alegria, a paz do Senhor vai estar na casa de vocês, amém? E aqui, ó, outra promessa de bênção aqui, né? Ó. Olha só o que os 70 tinham que fazer, né? E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então, quando você abre as portas para os servos de Deus, além de você ter a paz na sua casa, Deus também vai curar suas enfermidades, amém? Então, se você tiver fé e receber com hospitalidade os servos de Deus, eles vão fazer oração, vão fazer imposição de mão, você pode pedir para eles ungirem você com óleo, porque isso está na palavra de Deus, e você será curado das suas enfermidades, amém? Para a honra e glória do Senhor. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, ali até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós, e digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então vocês viram que em ambas as casas, tanto na casa que recebeu bem os discípulos de Jesus Cristo, como nas casas que o receberam mal, eles anunciavam que o reino de Deus já chegou. Então o reino de Deus é a palavra de Jesus Cristo, é o evangelho de Cristo. Então quando uma casa escuta o evangelho, o reino de Deus está ali e ela será julgada pela palavra de Deus. Se ela recebeu bem aqueles servos de Deus e com alegria, eles receberam bem, a paz e as bênçãos estão sobre aquela casa. Mas se eles rejeitaram, eles vão sacudir e nem o pó daquela cidade, daquela casa, eles vão querer carregar com eles. Porque, olha só, vai ter mais tolerância naquele dia, o dia da volta de Jesus Cristo, né? O dia do julgamento, para Sodoma do que para aquela cidade. Porque em Sodoma, eles não ouviram o evangelho de Cristo. Eles foram condenados porque eles eram muito pecadores, sim. Só que eles não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho de Cristo. Agora já, essas outras pessoas aqui que rejeitaram os discípulos de Cristo, não vão ter a mesma tolerância, porque eles ouviram a palavra do amor, o evangelho de Cristo. Então, se você já ouviu falar de Jesus Cristo, se você já ouviu falar, já assistiu alguma pregação sobre o que você deve e o que você não deve fazer, e você não está dando importância, você está continuando no pecado, vai ter mais tolerância para Sodoma do que para você, meu irmão. Vai ter mais tolerância para Gomorra do que para você, minha irmã. Então é tempo de arrependimento. Então vamos se prostrar diante de Deus e peça perdão a Deus e aceite Jesus Cristo agora e comece, para de brincar de ser crente. Vamos viver de acordo com o Evangelho. Vamos viver em santidade em nome de Cristo Jesus. As abominações das nações são proibidas. Quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureira, nem feiticeiro. Então Deus proíbe qualquer tipo de feitiçaria, qualquer tipo de magia. Quem lê a mão, quem revela a sorte, tá bom? Videntes, essas coisas são proibidas pela palavra de Deus, tá bom? Não procurem esses médiuns, esses agoureiros, né? Essas pessoas que adivinham, tá bom? Ou que faz feitiçaria, que aceitam dinheiro para fazer uma feitiçaria para prejudicar o teu próximo. Deus é contra isso, tá bom? Deus abomina essas coisas, tá?
Então, se afaste dessas coisas. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem negócio, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, médium, espírita também, Deus não aceita, tá bom? Não procurem essas coisas, tá certo? Isso vai trazer confusão para sua vida, tá bom? Vai numa igreja, lê a palavra de Deus, que o Senhor é teu guia, tá bom? Nenhum espírito seja seu guia, mas que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja o seu único caminho a que você siga. Amém? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Então, nós temos que procurar a perfeição, porque o nosso Deus é santo. Santifiquem-se, amém? Se afastem dessas coisas e vamos buscar o Espírito Santo de Deus e a sua palavra e viver em santidade. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitirei tal coisa. Então nosso Deus não permite tal coisa, tá? Então lá em Canaã eles estão sendo julgados e condenados porque eles praticavam essas coisas. Então se você não quer ser condenado por Deus, se você não quer ir para o inferno, não procure essas coisas, tá bom? Porque Deus julga aqueles que procuram falar com espíritos ou que mágicos, feitiçaria, essas coisas Deus não se agrada, tá bom? Agora aqui a profecia mais importante que Moisés fez. Promessa de um grande profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, do meio de Israel, né? Esse profeta vai nascer, né? Quem será que é esse profeta? De teus irmãos, como tu, a ele ouvireis. Então esse profeta que Moisés está falando, é para a gente prestar atenção no que ele vai falar, tá bom? Esse profeta é Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. E aqui Moisés está falando que é para a gente ouvir tudo que ele falou. Tem muitas pessoas que falam que são cristãs, mas não seguem o que Jesus Cristo falou, não escutam o que ele fala, né? Então essas pessoas não estão seguindo o profeta. E a gente vai estudar que isso é muito perigoso, tá bom? Aqui, ó, João capítulo 1, verso 45. É a confirmação que a profecia se cumpriu, né? Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, aqui o Felipe ele está confirmando que Jesus Cristo é o profeta a qual Moisés escreveu. Então, aqui a profecia se cumpriu, amém? E o Felipe estava atento nas escrituras, né? É importante a gente estar atento nas escrituras, para você saber quando uma profecia está se realizando na frente dos seus olhos. Muitas pessoas estavam lá, no mesmo lugar que Felipe, mas apenas Felipe conseguiu enxergar que Jesus Cristo era o profeta que Moisés escreveu, santo é Deus. Então estejam atentos às profecias, tá? Porque elas estão cumprindo a todo tempo. E tem muita gente que está dormindo aí, não está nem sabendo o tempo que nós estamos vivendo, né? Aqui em Atos capítulo 3, verso 20 e 22. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, seus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então aqui novamente, no livro de Atos dos Apóstolos, está confirmando que Jesus Cristo é o profeta que Moisés profetizou e que nós devemos ouvi-lo, né? Da mesma forma que nós devemos ouvir Moisés, porque aqui, ó, semelhante a mim, Moisés falou. Moisés, ele veio trazer a lei e para o povo seguir a lei. E Jesus Cristo, ele veio nos trazer a graça e o evangelho, para seguirmos o evangelho de Cristo. Então nós devemos seguir a lei e o evangelho, amém? Isso está lá em Apocalipse, tá bom? Já fiz vários vídeos sobre isso também, né? Verso 16. Conforme tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então aqui no verso 16, Moisés está lembrando o dia que recebeu os 10 mandamentos, né? O monte estava em fogo e Deus estava falando com voz de trovão, e o povo não suportou aquela voz, eles pensaram que ia morrer, né? Que ia morrer pelo fogo que estava consumindo a montanha e pela voz poderosa de Deus, né? E eles estavam com medo da morte, e por isso que eles pediram para Moisés subir ao monte, para ele falar sozinho com Deus e receber os mandamentos, e Moisés falar com o povo, né?
Olha só o que vai acontecer agora, o que Moisés vai falar. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram. Então Deus sabia que aquele povo não ia suportar a voz de Deus. Então eles fizeram bem em mandar o Moisés lá ser o intercessor, né? Receber a palavra, a lei, para falar para eles, né? E da mesma forma, Jesus Cristo veio para ser um intercessor, para falar, porque nós não suportamos a palavra diretamente de Deus, porque Deus é santo. Se Deus descesse aqui à terra naquela época, todos morreriam, ninguém suportaria a palavra, né? Por isso que Jesus Cristo precisou vir, né? Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, tudo que Jesus Cristo falou foi pela ordem de Deus, né? Isso Jesus Cristo confirma em João capítulo 12, verso 47 e 50. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Né? Então Jesus Cristo, na sua primeira vinda, ele não veio condenar, né? Ele veio salvar, ele veio abrir a porta da graça para nós, né? E através da fé em Jesus Cristo nós somos salvos, né? Só que aqui ele vai deixar um porém, ó. Tem gente que acha que aceitou Jesus Cristo e está salvo, né? Não é bem assim não, tem algo que condena as pessoas, tá bom? A gente vai ver o que é. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o julgue, essa o há de julgar no último dia. Então todos nós seremos julgados no último dia, no dia da volta de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, por tudo que Jesus Cristo ensinou, tudo que ele falou para a gente que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer. Se a gente seguir o que Jesus Cristo ensinou, nós seremos salvos. Mas se a gente não seguir, nós seremos condenados pela sua palavra, porque toda a palavra que Jesus Cristo falou foi o próprio Deus que colocou na sua boca, né? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Né? Então, tudo que Jesus Cristo falou foi o nosso Senhor que colocou na boca dele. Né? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Né? Então, a palavra de Deus ela é vida eterna. Então escute a palavra de Deus, ela nos trará a vida eterna. Pratique. Amém? Não é só ouvir as palavras do Senhor, mas nós temos que praticá-las. Vamos voltar para o Deuteronômio, né? Verso 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele, né? Então aqui, olha, a comparação do Deuteronômio com o que Jesus Cristo falou, né? Jesus Cristo falou que todo aquele que ouvir minhas palavras está ouvindo a palavra de Deus e está ganhando a vida eterna. Mas aquele que rejeitar as minhas palavras já está condenado, porque a palavra de Deus irá julgar no último dia, né? E aqui em Deuteronômio está confirmando isso, né? Vou ler de novo. E será que qualquer que não o ouvir as minhas palavras que ele falar, ele quem? O profeta, né? O Jesus Cristo. Ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Então tudo aquilo que a gente não ouvir, não colocar em prática que Jesus Cristo ensinou, será requerido de nós no dia do juízo. Agora do verso 20 aqui para frente vai falar sobre os falsos profetas, né? Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então se o profeta fazer uma profecia em nome de outros deuses, naquele tempo de Israel, era para ser morto, né? Porque não pode ter outros deuses, né? Está na lei, é o primeiro mandamento, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, né? E terás como Senhor. Então, na época da lei, a pessoa seria morta, né? Agora, no tempo da graça, nós temos a gente tem que ficar atento contra os falsos profetas para que eles não nos enganem com falsas doutrinas, né? Mas esses Jesus Cristo julgará, tá bom? No último dia, eles vão dar conta de todas as pessoas que eles desviaram da verdadeira palavra de Deus, né? E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Então, como que a gente vai conhecer um falso profeta, né? Porque o que mais tem na internet aí é a gente falando que é profeta, né? Como que a gente sabe se ele é profeta de Deus ou não? Aí, aqui o verso 22 vai explicar, né? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou. O tal profeta não tenhas temor dele.
Então, se você escutou um profeta fazer uma profecia que não se cumpriu, e você é inscrito no canal dele, pode sair desse canal aí, porque ele não é profeta de verdade, tá bom? Porque as profecias que Deus fala, ele cumpre, amém? Então, você não tem que temer o que come falar, ou que o mundo vai acabar amanhã. Se ele já fez outras profecias anteriores que não se cumpriram, você não deve temer esse profeta, amém? Então, tudo você deve orar, pedir discernimento para Deus e acompanhar. A profecia está se cumprindo do que aquele profeta está falando? Então ele é um profeta sério, amém? É um profeta de Deus. Mas se as profecias não estão se cumprindo, ele é um falso profeta, que fala só pelo calor da emoção, né? Então vigiem e orem e vamos tomar cuidado para não ser enganados pelos falsos profetas, né? Essa é a palavra de hoje. Então, Moisés fez uma profecia linda que se cumpriu em Jesus Cristo, e recebam bem, com hospitalidade, as pessoas que venham falar da palavra de Deus, porque se você abrir as portas para eles, vocês serão abençoados. Mas se vocês não abrirem as portas e rejeitarem a salvação na tua casa, você será condenado. A escolha é sua, né? Deus abençoe todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje e eternamente louvado em nome de Jesus Cristo. Amém.